Boa noite. A partir de agora, a Mais TVC, a sua TV Cidade, tem a honra de apresentar o primeiro debate televisivo entre os candidatos ao governo de Sergipe. Este debate pode ser acompanhado ao vivo pelo canal 25 da NET, pelos sites www.sergipenoticias.com ou www.maistvc.com. O portal de Itabaiana, itnet.com.br, também nos acompanha. E em tempo real pela Rádio Jornal AM 540. Cumprindo as determinações da legislação eleitoral, a emissora convidou os 3 candidatos cujos partidos possuem representação na Câmara Federal. São eles Eduardo Amorim, do PSC, Jackson Barreto, do PMDB e Sônia Meire, do PSOL. As posições dos candidatos nos púlpitos foram escolhidas por sorteio realizado junto aos representantes de cada partido. Lembramos aos candidatos a questão do tempo, que não pode ser extrapolado. Caso o candidato se sinta ofendido em sua honra ou intimidade por declaração de outro debatedor, este deverá pedir o direito de resposta logo após a fala ofensiva, sob pena de preclusão. O pedido será analisado pelo nosso assessor jurídico, o assessor jurídico da emissora, o doutor Mário Vasconcelos. A decisão não cabe recurso ou protesto. A Mais TVC agradece a todos pela presença e deseja aos candidatos um ótimo debate. E neste primeiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas pela produção da emissora, seguindo a ordem da direita para a esquerda, ou seja, dos púlpitos de 01 a 03. As perguntas estão nesses envelopes, que já estão aqui ao lado, e os temas podem tratar de educação, saúde, segurança, obras de infraestrutura e também de corrupção. Por sorteio feito na hora, um outro candidato será escolhido para comentar a resposta apresentada. O candidato que respondeu a pergunta, que será feita por mim, tem direito à réplica. Teremos 2 minutos para a resposta, 1 minuto para o comentário e mais 1 minuto para a réplica. Cada candidato poderá ser sorteado para comentar mais de uma vez. Vamos à primeira pergunta, que será direcionada, de acordo com o sorteio feito antes do início do debate, será a pergunta ao candidato Eduardo Amorim. Vamos à pergunta. Primeira pergunta é: funcionalismo público. Sendo eleito, como o senhor pretende enfrentar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos últimos anos impediu o governo de oferecer ganhos salariais reais aos servidores? O candidato Eduardo Amorim tem 2 minutos para responder a esta pergunta. Nós vamos tratar o funcionalismo público com muito respeito e com muito diálogo. É verdade que o funcionalismo público foi esquecido nos últimos 3 anos. A inflação dos últimos 3 anos, ela atinge a casa dos quase 20%, mas o funcionalismo público nada pôde comemorar. Mas nós vamos tratar com respeito, porque nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, nós vamos reduzir o número de secretarias e, com certeza, sobrará recursos para que a gente dê ao funcionalismo público aquilo que ele merece, o respeito e a consideração. Aquele que escolheu ser servidor público, servir ao nosso povo e à nossa gente, merece esse respeito e merece essa atenção. Nosso governo vai tratar, sim, servidor público com respeito e consideração, o que tem faltado aí nos últimos anos. E olhe que essas pessoas chegaram ao poder defendendo o trabalhador, defendendo o funcionalismo público. Mas nós vamos, de fato, reexaminar todos o plano de cargo e salário que recentemente, faz pressas, foi aprovado, conservar aquilo que precisa ser conservado e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Eu acho que assim, mantendo o diálogo com o servidor, mantendo o respeito com o servidor, dando uma condição ideal para que o servidor possa trabalhar, dando uma condição adequada para que o servidor possa trabalhar, eu acho que é assim que nós vamos tratar no nosso governo. O servidor público será respeitado, o servidor público será valorizado. O governo vai procurar ter um serviço público de qualidade, porque já se manifestou, as manifestações disseram que o povo não suporta mais um serviço desqualificado. Então, o servidor público será considerado, será respeitado, será valorizado. Para tanto, vamos diminuir o número excessivo de cargos comissionários, o número excessivo de secretarias, onde Sergipe tem mais secretarias do que o Estado de São Paulo, por exemplo. Bem,
Tempo esgotado, 2 minutos. Vamos agora sortear um debatedor para comentar essa resposta dada pelo candidato Eduardo Amorim. A resposta, o comentário fica com Jackson Barreto. 1 minuto para o comentário, candidato. Boa noite aos senhores telespectadores. Eu acho pessoalmente o comentário do senador Eduardo Amorim muito fraco do ponto de vista dos seus objetivos. Uma coisa é você falar e fazer, e a outra é só falar. Quando você está no governo, você sente as dificuldades porque as leis nos são impostas pelas políticas do governo federal. Nós vivemos sob a égide da lei da responsabilidade fiscal. E nós sabemos o quanto os recursos dos estados e dos municípios têm caído nos últimos meses, criado dificuldades, inclusive, para que os prefeitos e governadores possam pagar a folha dos seus servidores. Não será com a varinha, com passe de mágica, que você vai resolver essas questões. Agora, como governador, nesse pouco tempo que passei, fiz um governo mais dinâmico, aberto, conversei com todas as categorias, tive o prazer de fazer um plano de cargos, carreiras e vencimentos, um sonho dos servidores. Tempo esgotado. A réplica de 1 minuto para o candidato Eduardo Amorim. Nós vamos fazer. No nosso governo, nós vamos respeitar o servidor público, porque nós vamos diminuir o número excessivo de cargos comissionados. Nós vamos diminuir o número excessivo de secretarias, respeitando e valorizando o servidor. Portanto, entrando dentro do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Não pode um estado como o nosso, pequeno como o nosso, ter mais secretarias do que São Paulo. Não faz porque não quer. Não faz porque não valoriza o servidor, não respeita o servidor. Não entende que o servidor é importante para que a máquina funcione e funcione bem. Eu entendo que é assim e nós vamos fazer porque queremos e o servidor realmente precisa. O servidor precisa de respeito, precisa ser valorizado. Porque nos últimos anos foi só arroxo e apertado o cinto do seu orçamento. Não faz porque não quer, não faz porque prefere apadrinhar e ter secretarias excessivas. Bem, tempo esgotado. Vamos agora à próxima pergunta. A próxima pergunta, de acordo com o sorteio realizado anteriormente, vai para Jackson Barreto. As perguntas estão nos envelopes. Vamos ver qual pergunta Jackson Barreto, o candidato Jackson Barreto, vai responder. É sobre economia. Sergipe está com a economia fragilizada e baixos níveis de crescimento neste segundo trimestre. Quais serão as medidas tomadas para aquecer a economia sergipana? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, em 2006, a nossa receita corrente líquida, como dívida consolidada, chegava à casa dos 58%. Hoje chega à casa de 48%. Significa dizer que nós conseguimos aumentar nossa capacidade de endividamento, mesmo pagando mais de 1 bilhão e 200 milhões de dívida do governo que antecedeu a esse projeto. E temos a responsabilidade hoje com o rombo da Previdência, que não foi feito por este governo, mas que nós estamos depositando todos os meses para que os salários dos servidores que entraram após o concurso de 88 possam ter resguardado os seus direitos. Nós pagamos anualmente mais de 330 milhões de reais dessas dívidas. E posso aqui dizer que o nosso Estado continua com a sua capacidade de endividamento. O que nós queremos deixar bem claro é que o governo do Estado vai continuar trabalhando. Primeiro, porque ele precisa aprofundar essa luta contra a pobreza. Segundo, porque a nossa capacidade de endividamento ainda nos permite tomar empréstimos. Depois, este é o único governo que está conseguindo fazer reserva de recursos para garantir a aposentadoria dos servidores, uma vez que o rombo da Previdência hoje está muito alto. Estamos pagando cerca de 60 milhões por mês só com a Previdência, recolhendo a Previdência, o que poderia ser investido na saúde para atender a população e em outras áreas do Estado. Eu quero deixar muito bem claro aqui à população. Nós sabemos dessas dificuldades. Agora,
encontramos o Estado numa situação muito difícil, nós conseguimos melhorar essa situação. Candidato. Conseguimos buscar recursos e conseguimos, acima de tudo, reservar recursos para pagar os aposentados. Eu peço aos candidatos que tentem, na medida do possível, manter o tempo pré-determinado. No caso, das respostas em 2 minutos, nas réplicas em 1 minuto. Vamos aqui ao sorteio para ver quem comenta. A Sônia Meire vai comentar, tem 1 minuto para comentar essa resposta à pergunta feita a Jackson Barreto. Boa noite aos telespectadores da TV Cidade. Como todos podem ver e estão assistindo, o próprio candidato coloca aqui, reafirma a dívida pública. Só que nós temos que entender que essa dívida pública, ela vem sendo somada ano após ano e nenhum dos candidatos aqui concorrentes tem proposta para suspender os juros e amortizações da dívida pública. A dívida pública, ela já foi paga. O que os governos têm feito é tomar empréstimos aos banqueiros para continuar endividando o Estado. E nós continuarmos pagando juros e amortizações dessa dívida. Nosso programa de governo é para criar auditoria pública e colocar para a população, com os auditores, a ilegalidade dessa dívida e, a partir daí, suspender os juros dessa dívida, porque só assim nós teremos orçamento garantido para a garantia dos direitos de todos os trabalhadores no estado de Sergipe. E os candidatos que aqui estão... Tempo esgotado. Vamos à réplica do candidato Jackson Barreto. 1 minuto. Olha, quando você recebe o Estado com uma receita, 50% da receita consolidada, a dívida, em 2006, na ordem que nós recebemos, correspondente a 57% da dívida consolidada, e chegamos agora em 2014 a 48%, significa dizer o quanto nós avançamos, o quanto nós trabalhamos para avançar. Eu não acredito, sinceramente, nessas promessas que nós vamos deixar de pagar aquilo que nós tomamos emprestado. Bem verdade que não foi este governo. Quando o Deda assumiu em nome desse projeto e eu agora assumi, continuar no governo Deda, nós encontramos o Estado destruído financeiramente. E não fomos nós, mas nós cuidamos de recuperar a situação financeira do Estado, tanto que investimos, geramos emprego e melhoramos a qualidade de vida das pessoas. Bem, agora a pergunta, seguindo a lógica do sorteio, a sequência do sorteio, a pergunta agora vai para a candidata Sônia Meire, do PSOL. Vamos aqui, mais uma pergunta dos envelopes. É sobre educação. Qual o percentual a senhora deve investir no setor educacional? Apenas o que é estabelecido pela Constituição, constitucionalmente, aqueles 25%, ou a ideia é ampliar esse percentual? Bem, com a suspensão do pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, com os cortes dos privilégios dos funcionários públicos, servidores públicos da Justiça e da Assembleia Legislativa, com os cortes dos cargos comissionados, nós teremos sim condições de ampliar o investimento na educação, porque todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Sergipe identificam e reconhecem o quanto é caótico o sistema da educação hoje no Estado de Sergipe. Nós temos hoje carreiras desestruturadas de professores, com não pagamento do piso e com não pagamento da dívida que o Estado tem para com esse professor. Nós temos mais de 8 mil servidores públicos que trabalham na educação pública, como serventes, merendeiros, o pessoal de apoio, que recebe menos de um salário mínimo. Então, nós não podemos continuar com esta política. Nós temos escolas sem a menor condição dos nossos filhos estudarem. Crianças que merendam sentados ao chão e com a escola completamente desestruturada. Portanto, o nosso programa de governo é reafirmar todos os dias que com a luta dos trabalhadores nós vamos conseguir melhorar e ampliar, construir escolas. Reformar as escolas para que ela seja bonita e ela seja agradável para todos que estão nela. Como também nós vamos, aumentando o recurso e investimento, nós não precisamos colocar o limite prudencial, porque o limite prudencial ele foi produzido por todos os governos que antecederam e que estão até hoje.
porque justamente os recursos estão sendo desviados para privatização e terceirização da educação pública. Nós vamos suspender todos os contratos terceirizados para que nós possamos fazer concursos públicos e garantir a qualidade da educação para toda a classe trabalhadora. Porque nós somos uma classe que mais pagamos impostos. Durante um ano, 6 meses dos nossos vencimentos são destinados aos impostos. E esses recursos não são retornados para nós. Tempo esgotado. Vamos saber agora quem é que vai comentar essa resposta dada pela candidata Sônia Meire. Vamos saber aqui, entre os candidatos... Eduardo Amorim tem direito a fazer um comentário de 1 minuto a respeito sobre a resposta dada pela candidata Sônia Meire. Precisamos sim investir mais. Nenhuma sociedade, nenhuma nação, nenhum Estado chega à dignidade merecida se não investir em educação. E mundo afora temos bons exemplos de boas nações. No Brasil também temos bons exemplos de estados que investiram em educação, mas educação de qualidade, onde o aluno tenha o prazer de ficar na escola, onde o aluno permaneça na escola não apenas um turno, mas sim 2 turnos, onde ele chega na escola pela manhã, almoça e ele ainda gostaria de ficar à tarde. Pois bem, é preciso investir mais, é preciso realmente dar mais oportunidade. Não tem outra forma, esse é o caminho certo. Mas, lamentavelmente, o governo que aqui está, o governo que nós temos, não faz nada disso. Ele não valoriza a educação, ele não respeita o servidor. Tanto é que Sergipe tem um dos piores IDEBs do Brasil e um dos maiores índices de analfabetismo também do Brasil. Vamos melhorar isso. Nosso governo, nós vamos melhorar isso. Tempo esgotado. A réplica da candidata Sônia Meire. 1 minuto. Nós entendemos que nenhum dos 2 candidatos tem projeto para, de fato, melhorar a educação pública. Porque eles não dizem como vai fazer a melhoria da educação pública com o rombo no orçamento que está sendo feito para pagar esses juros e amortizações. Nós já pagamos essa dívida, nós não devemos essa dívida. O que os governos têm tomado mais empréstimos, todos os governos que antecederam, inclusive o último, com o Proinvest e o Proredes, que realimenta cada vez mais o pagamento dos juros da dívida. Portanto, nós temos sim... Nós vamos à raiz do problema e nós temos um projeto para que, de fato, possa transformar a educação e possa fazer com que ela seja 100% pública. O governo, que inclusive o candidato Amorim também participou, transformou cada vez mais o caos da educação. E isso nós temos que dizer à população, porque a população sabe e ela se lembra. Eu sou professora, eu sou servidora pública e nunca nós tivemos nossos direitos garantidos com a educação pública sergipana. Por isso nós temos que dizer não a esse projeto que une esses candidatos. Tempo esgotado. Encerrado este primeiro bloco, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos já já com as perguntas entre os candidatos, hein? Fique ligado, você está na TV Cidade, a Mais TVC, lembrando que você assiste no canal 25 da NET, assiste também no www.sergipenoticias.com ou no itnet.com.br. Participe também acompanhando pela Rádio Jornal AM 540. Todo mundo ligado no primeiro debate ao vivo aqui pela TV Cidade entre os candidatos ao governo de Sergipe. Eu volto já.